Estamos de volta nesta conversa de peso hoje com Arthur de Oliveira, e ele nos contava no final do bloco anterior como é que começou o trabalho dele com a confecção de bombachas para o movimento Gaudério, que surgia nos anos 80 aqui na região. Aí Cleiton e Cledir foi a inspiração. Foi a inspiração porque eu assisti aquilo e me chamou a atenção da forma, e quando nós voltamos aqui, a cidade estava realmente envolvida, eram todos os clubes e tal, estava com grupos de dança, cursos de dança e tal. E Adão Bueno estava formando um curso de dança folclórica no teatro. E eu pensei, chegou a hora, né? Eu fui lá falar com ele, ele disse, porque eles tinham em mim assim a imagem de carnaval, sabe? Eu olhava para mim e já via uma pluma. Já nem falava em outra coisa. Falar em bombacha era a mesma coisa que um deboche, né? Eu estava assim, virando água benta ali naquela história. Porque tivesse uma participação grande nas fantasias de rainhas. Sim, eu tive muitos anos, antes disso, na década de 60, 70, eu tive por mais de 20 anos vestindo rei momos e rainhas, de Novo Hamburgo, Campo Bom, São Leopoldo, Sapiranga. Então eu era o cara das... Eu lembro que o Rei Momo de Novo Hamburgo sempre era o destaque da região, que era o roupa do Arthur de Oliveira. Exatamente. Campo Bom, então, sempre. O Campo Bom eu passei por quase todos os prefeitos. O nosso Feltes, ele era ainda... O Giovanni Feltes. Giovanni Feltes ainda era candidato a vereador e depois foi prefeito e Hoje secretário da Fazenda. Até hoje. E trabalhando, e ele era líder estudantil naquela época, já saía no Bloco dos Bambas, em Campo Bom. E eu já conhecia todo esse pessoal de carnaval. Então lá em Campo Bom era mais conhecido do que aqui, porque lá eu vestia os reis todos. Então passei por todos os prefeitos. Então eu pulei uma parte aí, né? Eu achei que o carnaval era depois da bombacha, mas foi antes, muito antes, né? O carnaval está no sangue. Já que nós pulamos e voltamos para o carnaval, uma participação marcante tua, assim, que eu lembro muito, foi o carnaval de 76 ou 77, se não me engano, 76, que tu despiste a Rita de Oliveira, botou a Rita com perna de fora, numa Carmen Miranda dourada, né? Uma plataforma desse tamanho que ela tropeçou e caiu e tal, né? E ela nos contou aqui isso esses dias. Foi assim um belíssimo trabalho aquele, né? Isso já foi reflexo da parte das artes cênicas, né? Foi quando eu comecei a fazer, eu já estava me envolvendo com teatro, porque eu já me envolvi com teatro desde 67, né? 67, que o professor Glênio Sarmento me atirou no palco lá e disse que eu tinha talento para isso. Eu não acreditava muito, mas ele achava. E aquilo a gente fez um trabalho e dali em diante comecei a me preocupar com oficinas. Eu não tinha dinheiro para fazer uma faculdade, depois que eu fiz o curso clássico no 25. E eu já estava envolvido com teatro e comecei a fazer tudo quanto era oficinas, né? Para Porto Alegre fazer oficina e tal. E eu tinha que fazer isso tudo escondido, porque era viadagem, sabe? Se o pessoal soubesse que eu estava vindo para Porto Alegre para aprender cenografia, que era a parte que me interessava, que era o figurino, o cenário, aquela coisa toda. Era coisa de viado, né? De preguiçoso, né? Sim. Vagabundo, não quer trabalhar, está inventando moda. Está inventando moda. Está inventando moda. Isso que eu trabalhava a noite e dia, ainda ia para lá fazer curso em Porto Alegre, fazia aquela coisa, pegava o corujão de noite, chegava de madrugada e começava a trabalhar às 7 horas da manhã. Era uma loucura. Mas daí, um dia, eu comecei a fazer as fantasias de reis, antes do Veronia. E eu comecei a fazer fantasias e tal. Quando chegou o momento do Veroni Santos lá, era o Rei Momo e tal, e chegou o Feijó e disse, tem uma menina linda lá na Santa Afonso. Ela vai ser a nossa... Porque naquela época, elas eram indicadas, as rainhas. Não tinha eram concurso. biônicas.
eram indicadas, assim. E daí eu disse assim para ele, pois é, mas ela tem que dar uma lapidada. Eu disse, olha, daí como eu estava no curso de teatro, eu estava envolvido com o teatro de revista na época, que era uma passagem, tu que é teatreiro também sabe como é que é. Tem a fase que é o teatro clássico, tem a fase disso, é histórias do teatro. Nós estávamos numa época do teatro de revista, que a gente só falava em Cassino da Urca, Carmen Miranda, aquela coisa toda. E eu disse, mas só faço se for uma vedete. Daí, e foi ali no Café Avenida, Alceu Feijó, o Miguel Schmitz era o prefeito. E eu todo envolvido, eu estava com toda aquela euforia de fazer novidade, tá? Eu não queria mais aqueles vestidos de gala. Não é debutante, mas chega. Ele disse, não, mas pois é, a gente tem que pensar, não sei o quê. Daí o Cavazotto estava junto, o seu Agostinho Cavazotto, disse, pode escolher o tecido que tu quiser lá na loja. Pronto. Aí tu derrubou as prateleiras. Deu corda, pronto, né? Pronto. Daí tudo bem, daí eu disse, eu posso criar então, não posso botar a barriga de fora? Pode, deve, porque a guria é bonita. E essa guria era a Rita? Era a Rita, eu não conhecia a Rita, daí eu fui conhecer a Rita. Daí chegou a menina, tal, toda tímida e tal, e eu pensei assim, um baita mulherão, né? E disse, tá em tudo em cima, né? Tá tudo em cima. Disse, mas vai ter que bronzear essa mulher, ela tá muito branca para botar, porque nem ela sabia o que ia acontecer com ela, né? Sobrancelha grossa, eu disse, vai sair tudo. Eu já tinha imaginado, vamos dissecar. E aconteceu, daí o Cavazotto foi muito gentil, sabe? Aí eu tive muita sorte com esse pessoal todo, né? O Alceu Feijó e Cavazotto, toda essa equipe, e o prefeito também me deu carta branca para criar, né? E a dona Iester, primeira dama na época, uma gentileza total, uma confiança que foi muito importante. E aí tudo conspirou para que fosse o sucesso que foi, e Veroni dos Santos Raimond. Daí eu disse, eu quero um Rei Sol e uma Rainha Rita, né? Uma coisa de América do Sul com Brasil, uma coisa bem sul-americana, assim, tal. Daí, tudo bem. Daí o Veroni todo, daí tinha, naquela época, em Novo Hamburgo, a vidraçaria Menezes. Não sei Lembro. Lembra? Ficava na Pedro Adams Filho naquela época. E eu conhecia o índio lá, que é tudo da minha geração, aquele pessoal. Eu cheguei lá e disse assim para ele, eu quero espelho cortado em quadradinhos e tal. Disse, o que tu está inventando? Disse, eu quero. Disse, eu quero. Daí, em vez de ele fazer assim alguns espelhos, ele fez uma tonelada de espelhos. Para mim colocar aquilo, porque naquela época não tinha essa facilidade de tu ter o brilho, essas lantejoulas, essa coisa toda que tu encontra hoje aqui, em profusão. Tinha que ser criativo. Tinha que criar tudo. Coloquei espelho de verdade na fantasia do Raimond. Foi uma coisa eu lembro louca, doida. E tinha que colocar aquelas espumas de geladeira por dentro da fantasia para colar aquilo, porque era espelho de verdade, aquilo quebrava, machucava. Podia cortar. Claro que cortava, machucava, mas não importava, tinha que aparecer. Mas marcou a época, foi muito bonito, né? Rita brilhou na avenida. Vamos fazer um sapato para Rita, eu queria um sapato de Carmen Miranda para Rita. Achamos um menino que trabalhava tinha uma fabriqueta que criava modelos, um cara profissional tremendo, um rapaz bem simples, lá na Santa Afonso, lá dentro, lá para trás, achamos o cara. O cara fez com todo carinho, tudo aquilo. Ela lembrou disso aqui também na entrevista, falou do sapato. E o sol, a Rita tinha que tomar sol de tudo quanto era jeito, né? Levar a Rita para Cascatinha, nós levava a Rita para pegar sol. E foi um sucesso, foi. Mas essa minha época de carnaval foi glorioso. Foi uma época diferente. A gente deu uma guinada e a gente deu uma transformação no carnaval. Dali em diante as mulheres começaram a vir com plumas, porque não existia essa coisa, a não ser no bloco. Mas as rainhas não. Depois virou, todas as rainhas de todo o vale começaram a virar vedetes e tal. Né? Foi bem marcante. Foi muito bonito, foi uma época boa.
Agora com 72 e agora com 73, tu resolves enfrentar os palcos novamente e contracenas com Lorival Pereira, que tem 88 anos, vai fazer 89 este ano. Como foi essa decisão de ir para o Quarto Sinal e fazer sucesso como tem feito, né? Nós estamos gravando hoje, ontem tu me contas que estiveram em Cachoeirinha, Sim, de casa cheia, né? Está sendo um desafio prazeroso? O desafio já foi lançado, né? O desafio é uma audácia realmente, né? Foi uma audácia muito grande. Esse projeto, o Lorival eu fui safenado, o Lorival também é safenado, são 10 safenas em cena sempre, né? 5 de cada um? 5 de cada um. E quando eu fui safenado, isso lá faz 7 anos agora, o Lorival foi me visitar e disse assim: Arthurzinho, antes de morrer nós temos que ir para o palco junto. O Lorival eu já conheço desde a década de 70, porque quando eu estava fazendo esses cursos todos de teatro e tal, que eu estava aprendendo a fazer maquiagem, naquela época não tinha maquiadores na cidade também. Então a gente que estava mais chegado nessa área, já ajudava o outro. Era uma comunhão, assim, né? E o Lorival tinha me convidado, conheci o Lorival aí lá na Sociedade de Aliança, ele me chamando para mim dar uma mãozinha para ele nas peças que ele estava dirigindo, que era a Guerra Mais ou Menos Santa, que era com aquele elenco fantástico que ele tinha. E acabei também ficando numa peça com ele lá, no Mágico Tempo, que foi uma maravilha, com Lauri, com Rita, com Verinha Amaral, com Regiane Ziles, né, estava junto, com Porcolino. Foi um elenco fantástico, com o Lorival dirigindo. Foi a primeira vez que a gente esteve junto, fora as maquiagens. Dali em diante comecei a trabalhar com ele com figurino, sugerindo para cá e para lá. E todos os grupos de teatro eu participei de uma certa forma, fazendo figurinos e etc. Lorival foi me visitar quando eu fui safenado e disse: está na hora de nós temos que fazer nós estamos 2 velhos agora e nós temos que ir para o palco junto. Tudo bem, tá, eu concordei com ele, mas ele levou a sério. Ele já foi falar com o Fábio, já foi atrás de Fábio Ferraz. Que fez esse texto maravilhoso para vocês, né? Daí a gente se reuniu com o Fábio queria saber um pouco, a gente queria fazer uma história com a linguagem local daqui, sabe? A nossa linguagem da nossa terra. Não, nada sofisticado, nada com ranços de outras partes, daqui, coisa nossa. Um pouco da história da cidade, um pouco da nossa história, misturando tudo. Lorival, essa ideia do Lorival. Ele botou tudo isso na cabeça do Fábio, né? E o Fábio saiu. Levou 3 ou 4 anos para ficar pronto. Foi uma história, mas o Lorival sempre atrás, né? Olha, vai sair. E saiu, graças a Deus. Daí chegou há 2 anos atrás, agora o Fábio chegou lá, chegaram lá em casa, daí eu achei que ia ser uma esquete. Quando eu vi aquele amasso de texto. Aquilo tudo, eu disse: meu Deus do céu. Mas quando a gente pegou o texto na primeira leitura, já teve a paixão, né? A gente se apaixonou pelo texto. Tinha tudo a ver com aquilo que a gente queria. E o momento do Lorival, porque o Lorival disse: eu já tenho que fazer um trabalho, eu tenho que voltar para o palco. Eu estou há alguns anos fora, eu preciso voltar e tal. Daí a gente começou a se interessar pelo e se trabalho, apaixonar cada vez mais pelo trabalho. Cada vez mais. E a peça, o ano passado, foi um grande sucesso. Chegou o momento e está sendo, né? Está sendo sucesso. Está sendo. Arthur, estamos chegando ao final do nosso programa. Ainda bem. Sobrevivi. Sobrou aqui um calhamaço de perguntas que eu tinha feito para ti, mas quem sabe numa outra oportunidade a gente volte a conversar. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e vir aqui contar essas histórias magníficas da tua vida pessoal, profissional e todo esse trabalho e a tua participação, né, no desenvolvimento cultural da cidade. Muito obrigado, te agradeço muito.
E convido os nossos telespectadores a continuarem conosco agora na programação da Vale TV. E nós voltamos com o Conversa de Peso amanhã. Obrigado e até amanhã. Sim.